Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo, domingão, dia de futebol. E, meus queridos, olha, ontem foi inevitável. Inevitável. Ontem eu torci para a vitória do Botafogo. Não foi nem pro empate, não. Eu acredito que a vitória do Corinthians ou o empate ontem poderia fortalecer emocionalmente o Corinthians. Eu acho que o Corinthians ele tinha que tomar um choque de realidade. Ele tinha que voltar, acorda. Vocês estão lutando contra rebaixamento. Vocês não ganharam o título. Vocês estão lutando contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Nacional. E junto com isso, vem a possibilidade até do DP ir embora. O cara mal chegou e já pode ir embora. Se realmente se rebaixar. Torci ontem pela vitória do Botafogo. E eu estava num aniversário ontem de um tio nosso aqui. E tinha vários palmeirenses lá, primos palmeirenses. E eu perguntei pra todo mundo, tava todo mundo na mesma opinião. A grande maioria estava torcendo pela vitória do Botafogo, porque entendia era mais importante o Botafogo vencer pra ajudar a dar aquela afundada no Corinthians. E olha só, e ajudou. E ajudou isso porque o Corinthians caiu uma posição e agora está em 18º na tabela do Campeonato Brasileiro. É isso, meus amigos. É disso que estamos falando. Então, o Vitória fica ali em 17º, o Corinthians em 18º, Cuiabá 19º e Atlético Goianiense 20º. Lembrando que o Cuiabá ele tem um jogo a menos, 2 jogos a menos que o Corinthians. Então, o Cuiabá eventualmente pode passar o Corinthians se vencer esses 2 jogos. E também o Fluminense, que está em 16º, também tem 2 jogos a menos que o Corinthians. E o Grêmio, que está em 15º, o Grêmio tem 3 jogos a menos que o Corinthians. 3 jogos a menos que o Corinthians. E o Criciúma, que está em 14º, tem 2 jogos a menos que o Corinthians. E o Juventude, que está em 13º, olha isso, mano. Tem 1 jogo a menos que o Corinthians. Então, olha como que a situação do Corinthians... Quando você olha a situação do Corinthians de maneira isolada, você até fala, não, os caras conseguem recuperar. Mas quando a gente observa os times que estão pra cima da tabela, ou até às vezes aqueles que estão pra baixo, todos eles têm uma quantidade de jogos relativamente grande a menos que o Corinthians. Então, a matemática pro Corinthians vai ficando muito difícil. A matemática vai jogando contra o Corinthians. É por isso que eu torci ontem pela vitória do Botafogo. Próximos confrontos, Corinthians enfrenta o São Paulo, enfrenta Palmeiras. Então a gente tem confrontos muito interessantes ainda que vão acontecer aí e que ninguém pode bobear. Vamos todos dar as mãos e vamos fazer o Corinthians rebaixado esse ano. Mas é isso, meus queridos, como eu falei pra vocês, hoje é dia de Campeonato Brasileiro, vamos lá pro topo da tabela agora. Em primeiro lugar, o Botafogo com 53 pontos e 26 partidas jogadas. Em segundo lugar, Fortaleza ontem tropeçou de novo, Fortaleza tropeçou com um empate, então o Fortaleza ficou com 49 pontos na segunda colocação. Hoje o Palmeiras pode se tornar o vice-líder, porque tem 47 pontos. Se vencer o Criciúma, passa o Fortaleza e vai para a vice-liderança, tem 25 jogos. E o Flamengo em quarto lugar com 44 pontos, porém 24 jogos. Flamengo tem 2 jogos a menos que Botafogo e que Fortaleza. E hoje, ao término da rodada, terá 1 jogo a menos que Palmeiras. Então esse é o G4 do Campeonato Brasileiro. Tem clássico carioca. Flamengo e Vasco fazem o clássico carioca de hoje. Palmeiras joga contra o Criciúma. Palmeiras às 16 horas. Flamengo às 18h30, se eu não me engano, correto? 18h30 ou 18 horas? Acho que é 18h30. Confirme aí no comentário embaixo, fazendo favor. Vou falar um pouquinho como que vem os times, como que vem as escalações. Vou começar aqui falando sobre o primeiro jogo das 16 horas. Provável escalação que o Palmeiras entre em campo contra o Criciúma. O Everton no gol. Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo, Caio Paulista, Aníbal Moreno, Richard Rios, Maurício, Felipe Anderson, Estevão e Flaco Lopes. É um bom time e eu de verdade, de coração, espero que o Rômulo ele seja relacionado e ele entre hoje, pelo menos no segundo tempo.
é um jogador que tem um baita potencial, é um jogador que desde que foi contratado ainda não completou 90 minutos. Vocês acreditam? Galera, o Rômulo não tem 90 minutos em campo. E muita gente fala, é porque fisicamente ele é um jogador mais fraco. Mentira! Mentira! Ele não é um jogador mais fraco coisíssima nenhuma. O Rômulo estava no Novo Horizontino. O Rômulo joga debaixo do sol de 50 graus do noroeste de São Paulo. E isso eu afirmo para vocês com toda certeza e convicção do mundo porque eu moro nessa região. E se você sair lá fora agora, meu amigo, você frita. De verdade. Então não vem com essa. Então essa desculpinha não cola. Não justifica o cara com quase, sei lá, 6 meses de contratação não ter nem 90 minutos jogados. Por mais que fisicamente ele ainda não é o jogador ideal. É igual o Dudu. O Dudu tá na geladeira. E inclusive, já aproveitando e puxando um gancho, o Dudu disse que vai conversar com o empresário e ao término da competição do Campeonato Brasileiro, que é a competição a qual o Palmeiras está disputando ainda, o Dudu não descarta a saída do Palmeiras. O jogador não vem sendo aproveitado da maneira como deveria. Segundo o próprio empresário e até mesmo o próprio Dudu, fisicamente é um jogador que já está apto de novo a ganhar minutagem. E até agora nada. A nossa esperança é que hoje o Dudu ganhe essa minutagem nesse jogo, eventualmente em algum momento. Porém, durante alguns momentos da semana, eu ouvi dizer que o Dudu estava treinando com jogadores do Sub-20. Não me pergunte por quê, mas estava treinando com jogadores do Sub-20. Eu não entendi. Eu não entendi o que estava acontecendo. Só sei que cada vez mais o Dudu vai sendo colocado numa geladeira e o jogador já entendeu isso, o jogador não é idiota. Mas ele está colhendo aquilo que ele plantou. Mas não manteve ele na equipe? Então se manteve o jogador na equipe, aproveite-o. Afinal, ele está recebendo salário para isso. Às vezes você aí que é dono de empresa, tá doido para mandar, sei lá, um funcionário seu embora. Só que você sabe que, às vezes na atual situação, na atual conjuntura, você ainda tem que ele é útil ainda para você. E não tem como você dispensá-lo. Não tem como você desligá-lo da empresa. Então você ainda precisa dele fazendo parte da equipe. E ele está sendo pago para isso, então você vai utilizar os serviços dele. É basicamente isso. Então não tem justificativa deixar o cara na geladeira. O que o Palmeiras tenta fazer é que eles não querem que o Dudu entre e se destaque. Porque se ele se destacar, ele ganha força. E aí, mais uma vez, a torcida vai lá e faz a pressão em cima da gestão do Palmeiras. Então os caras não querem deixar o Dudu se sobressair. Mas, se o atleta realmente está em condições, se o atleta tem tudo isso, coloque-o. E se chegar no final do ano e ele quiser ser negociado, ok, vai embora, tranquilo, zero problemas. Mas está sendo pago, então deve ser relacionado sim. E o próprio jogador já pretende tomar aí as medidas necessárias para uma eventual saída no final do ano, e ele disse que ele não descarta isso. Agora, o grande problema vai ser se ele for para um rival, né? Aí vai ser muito difícil ver o Dudu vestindo a camisa aí de eventualmente um time rival. Sei lá, vestindo a camisa de um Flamengo, vestindo a camisa de um São Paulo. Corinthians acho que não, de maneira nenhuma. Não sei também, não duvido nada nesse mundo. É uma doideira. Seria pior ainda, né? Putz, seria muito pior. E queridos, um recado pra vocês aqui, ó. Não deixe de apoiar os nossos amigos aqui, ó, da A2C Promotora. A A2C Promotora, uma empresa de serviços financeiros voltados pra você. Hoje é domingão. Não tem expediente bancário, mas tem a A2C Promotora. Eles estão de prontidão para atendê-lo da melhor forma possível. Então, se você precisa antecipação de fundo de garantia, se você precisa de algum tipo de empréstimo consignado, você é beneficiário do governo federal, entre outros serviços aí, ó, que eu tô colocando aqui embaixo, para você dar uma olhada em alguns serviços que eles têm, você pode chamar os caras lá, fala que você veio pelo Opina Porco, eu já utilizei o serviço dos caras, ó, trabalho de confiança, os meninos são 10, o atendimento é top, a equipe da A2C Promotora cada vez mais fazem novas parcerias com instituições financeiras para melhorar o leque de atendimento a você. Além disso, você tem lá funcionários treinados e especializados para atender você sem nenhum tipo de burocracia. Então esquece aquela burocracia chata, né? Hoje é domingão, pode chamar. Eles estão lá. O banco não tá, mas eles estão lá. A2C Promotora, galera. Eu tenho certeza que eles têm a melhor solução para você. Tamo junto. Chama lá, conversa com os caras e bate um papo.
Puxando um gancho aí, né, já que a gente tá falando de Palmeiras, Flamengo, Corinthians, de jogadores e transferência, é o seguinte, eu fui fazer a barba de manhã, tava lá na barbearia, e tinha uns palmeirenses lá, São Paulinos, a galera tava conversando de futebol. E aí, os caras perguntaram pra mim, né, qual que era a minha opinião sobre as competições, se eu achava que o Corinthians ia ser rebaixado ou não. Tá todo mundo nessa expectativa. Aí, cara, eis que surge o assunto que me chamou a atenção e que depois eu fui pesquisar, realmente vi que isso aconteceu. Só que eu fui pesquisar melhor pra tentar entender o que aconteceu. Porque os caras falaram que apareceu uma foto no store do Gabigol com a camisa do Palmeiras. Tipo assim, uma camisa, aquela camisa nova do Palmeiras, escrito número 99 e escrito Gabi. E ele colocou no store dele. Inclusive, o pessoal me mostrou no celular o print. Realmente, era o Insta do Gabigol. Eu olhei assim, falei assim, montagem. Falei pra eles. Aí eles falaram assim, cara, entra no Insta do Gabigol. Ele postou isso e ele apagou rapidamente, só que os caras deram um print. A galera que viu deu conta de ver o print. E entra lá, não tem nada do Flamengo. Eu entrei no Instagram do Gabigol e realmente não tem nada do Flamengo. Ele tirou todas as fotos, na verdade, tá bem dark, assim, o Instagram dele, né? Tem umas fotos ali meio aleatórias. Não sei se é pra algum tipo de publicidade que ele vai começar a fazer, se é alguma nova campanha, porque tem essas coisas também. Esses caras, né, tem essas manias assim, de utilizar essa movimentação de rede social como um grande marketing, para deixar as pessoas na expectativa. Então não entendi o que isso quer dizer. Eu fui pesquisar mais sobre essa foto, e várias mídias palestrinas, elas repercutiram isso, inclusive no Instagram, inclusive em outras redes sociais. Só que, mano, até onde eu sei, isso foi uma montagem. Foi uma montagem. Montagem, inclusive, de um Instagram que eu achei lá, que começou a divulgar, e aí, mano, várias páginas começaram a colocar isso. E aí eu vi ontem, eu dei uma olhada nas páginas do Insta, tudo indica que é uma grande montagem. Não teve nada disso, até porque não repercutiu em nenhuma outra rede social isso. Eu não vi flamenguistas comentando nisso, eu não vi galera de UOL. E, mano, se isso tivesse acontecido, ia parar a internet, na moral. Ia parar a internet, porque vocês lembram lá o caso da camisa do Corinthians, o que aconteceu. Mas muitos palmeirenses falaram pra mim que acha que o Gabigol, ele tá certo com o Palmeiras. O Palmeiras divulgou publicamente que não tem mais interesse, que retirou a proposta. Porém, eles falaram que acham que isso daí é um teatro. Em virtude de tudo que aconteceu lá com o Dudu e com o Cruzeiro, eles não querem nenhum tipo de repercussão entre as torcidas. Nem entre a torcida palmeirense e nem entre a torcida flamenguista. Então eles divulgaram essa informação, todo mundo fica quietinho e não causa nenhum rebuliço. Quando o Marcos Braz vem na entrevista e fala que a renovação do Gabigol é pouco provável, é justamente por causa de um pré-contrato que já está assinado por detrás da cortina, e o próprio jogador já bateu o martelo que não vai renovar nesses termos com o Flamengo. Isso, pessoal, são só especulações. É uma especulação de se jogar fora. Realmente, pode ser. Palmeiras às vezes lançou essa informação, não queremos mais o Gabigol. Para não gerar esse burburinho, Palmeiras lançou essa notícia, a imprensa foi lá, mordeu essa isca, mas por trás das cortinas já está ali certo de que o Gabigol vai pro Palmeiras no ano que vem. Neto, eu não sei, gente. Futebol pode tudo. E é engraçado, né? Porque o salário do Gabigol vai ser bem parecido com o salário que o Dudu recebe hoje. E aí, o Palmeiras talvez queira liberar a folha justamente para a contratação do Gabigol, para pagar o salário dele. Pode ser? Pode ser, eu não duvido de nada. Palmeiras tá em eleição. Palmeiras tá em eleição, o futebol hoje é, dinheiro. Galera, quem que ama Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Botafogo é o torcedor, tá? É o torcedor. Jogador de futebol, eles amam até o ponto que é conveniente pra eles. Quando não for conveniente pra eles, aí talvez eles já não amem mais. Aqueles jogadores, goleiro Marcos, Rogério Ceni, esses caras que defendiam a camisa, Marcelinho Carioca, esses caras não existem mais dentro do nosso futebol atual.
Vocês estão vendo a seleção brasileira. Midiática pra Carvalho. Então eu não duvido mais de nada, não coloco mais a mão no fogo por ninguém. Vamos lá. Jogo do Flamengo. Flamengo contra o Vasco. Maracanã. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo precisa de um resultado positivo e a provável escalação, de acordo com os portais flamenguistas aí: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Léo Ortiz, Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Aí você tá falando assim: nossa, Neto, eu tenho a sensação que o Flamengo está vindo com a força máxima dos jogadores que tem disponível. Exatamente. Se for essa a escalação que o Tite colocar na mesa, agora o Tite parece que começou a aprender, né? A como tratar as coisas. O Tite começou a entender a rivalidade, começou a entender o futebol brasileiro, começou a entender a torcida e começou a entender que o time do Flamengo é um time ofensivo. É um time de marcação, alta pressão, marcação, alta pressão, marcação, alta pressão. Ofensividade, verticalidade, finalização. Ofensividade, verticalidade, finalização. Parece que ele começou a entender. Dentre todos os jogadores que tem, seria a equipe mais forte que o Flamengo hoje pode colocar em campo. Porque tem o Dela Cruz, que ainda não se recuperou 100%. Você tem o Pedro, que foi pra cirurgia. O Gabigol provavelmente tá banco. Então, essa seria uma das melhores escalações aí do qual o Tite poderia utilizar com força máxima pro Campeonato Brasileiro, porque ele mostra que talvez ele tá começando a entender como que funciona o futebol brasileiro, e é isso, mano. O jogador foi feito pra jogar futebol. A gente volta, então, com mais acontecimentos do futebol brasileiro. Tamo junto, valeu, falou, até mais.